welcome. Thank you. Please feel free to present. Hola, boa tarde. Good to be here. It is such an honor, and always love working with new family businesses, or business families, as we also call it. So as mentioned, I'm the head of the Family Business Center of Excellence for Africa in PwC. So I travel quite a bit. So hopefully one day I can travel to Mozambique as well, not only on holiday, but to meet you beautiful family businesses as well. You can see my screen. Yes, we can. Okay. Just start here. So I thought maybe to start with just how we view family businesses, and maybe sometimes some of the risk they face. So how do we define a family business? And again, we turn those two words around, business, family, because a lot of families have various businesses that they own. So not only one business, and then we see them as a business family. So of course, there's a business. There are family members working in those businesses. They have dominant ownership, not necessarily 100%. But majority. So with private companies, we say at least 50%, and then with listed companies, at least 30%. And then they should have this multi-generational approach. If you want to leave the business for the next generations, or for your family members, and want to build wealth for them, this is how we define it. Then, but of course, there are certain risks of failures. There a certain question I see it's popping up for family businesses. So if you have in the founding generation 100 family businesses, by the fourth only 16 stay in business, which is quite a hectic number, and this is worldwide research that we've done, and there are various reasons for this. Being the lack of communication, lack of structures, lack of reporting, lack of professionalizing, and then of course the family dynamics spilling in that sometimes can add a bit of conflict. Okay, so these are some of the big topics that we usually talk about when we speak to family businesses, and we call this the Bermuda Triangle of money, power, and love. So who can become part of management? Who will be the directors of the company? How do we employ family members? Are everybody welcome? Are the spouses welcome? What happens if there's a divorce? Then what are their roles and responsibilities? How do you describe what they do? And directly linked to that, their compensations. How much do you pay the family members? Do you have a dividend policy in place? So depending on how your ownership is structured, so if you have the shareholding, or the shares in your own name, what's the dividend policy? Even if a trust holds the shares in the company, how often do you distribute dividends to the trust, and then the distributions out of the trust? When do you exit? That's a very important question on all the different levels. What are the retirement ages? I know that it's a curse word. You never say you never retire. I hear that from a lot of family businesses. But there should be a time that you pass the baton to the next generation, and where you stand back, you're always there. You mentor, you coach, you still attend the meetings, but you allow them to lead. So when are those ages on the different levels? So from a trustee level, a non-executive director, executive director, management level, staff level. So writing all those rules. And then exit. So if you want to sell your shares, what does that valuation model look like? It's always the worst thing when I work with families and there's already a lot of conflict, and you're trying to work out a valuation model in that stage, because it's very difficult to get to the right answer then. We always say, rather speak about these difficult, majority of the time, difficult conversations while you're still happy to be married, while you love each other, while you have good relationships, rather than while you're already fighting. There's people, suing in the high court. That's never a good place to be. So moving on, before I get to family councils, I want you to understand where it fits in the process, and the questions you should be asking yourselves as family businesses. So we call that developing a owner strategy.
because as mentioned, I think the owner and the family should have a strategy of where do they want to go? What is this wealth for? What is the legacy that they want to leave? So we use, yes, Ursula? Sorry, Andrea. Before you move on to this very important part, do you mind if I do a quick translation of what you've just covered 100%. In the previous slide? Okay, great. Could you mind going back to the previous slide? Perfect. Então, eu não sei se há alguma dúvida sobre o que já foi coberto até agora, então talvez fazer um sumário bem rápido deste slide que é tão importante. Então, a Andrea faz menção do Bermuda Triangle of Love, Money and Power, do Triângulo de Bermuda de amor, dinheiro e poder. Especialmente mencionando a importância de considerar os vários aspectos e as várias fases do negócio, e a importância também de considerar todos esses aspectos em todas essas fases. Então, no início do negócio, já entrar no negócio já pensando em como é que seria feita a gestão e também qual é que será a estrutura em termos de controle das ações, da direção do projeto, da companhia. Também considerar qual é que será a estrutura ou as regras que vamos impor ou vamos estabelecer dentro da companhia para coisas como, ou para tomar decisões como quem é que será emprego na companhia, se são a participação dos membros da família, etc. E também quem é que tem direitos e quais são os direitos e também quais são as obrigações de cada um. Qual é que será a compensação de todos os participantes e contribuintes e desta forma também quais é que serão os dividendos e a remuneração de cada um e qual é que serão as regras à volta da transferência de ações e também quais é que serão as regras que vão reger a saída de algum membro. Ela mencionou especificamente que é muito importante ter essas conversas quando o negócio ainda está em cima, quando estamos todos amigos, todos casados, todos felizes, e não esperar até o momento em que tem que haver alguma dissolução da relação para ter esta conversa, porque aí já fica um bocadinho mais difícil. Então, um ponto, queria apenas mencionar isto, e o gráfico que ela mencionou, que ela mostrou antes deste slide, era também muito importante, que mostra que as empresas familiares correm maior risco, porque geralmente, com cada geração que passa ou que toma as rédeas do negócio, existe maior risco que o negócio ou venha a falhar, ou venha a falir, ou venha a reduzir, porque muitas vezes não tomamos o tempo para garantir que a próxima geração está adequadamente preparada para assumir as rédeas, mas também que a geração anterior tem a oportunidade de passar o seu conhecimento. Então, pronto. Thank you, Andrea. Back to you. Pleasure. Yeah, so just to add, our team and what we want to do is keep families together. That's our biggest purpose. That's our biggest passion, is to make sure families stay together. Okay, so if I go back to just the typical questions you need to ask when you have these discussions with your family and with the wider family members. We call it the 6 rooms of the house. And if you work through all these questions of these 6 modules, you'll be able to compile your own family charter or your own family constitution. So if I start with the first room, is you need to understand who gets to sit around the table. So who can become a shareholder? Is anybody welcome? Can they sell their shares to anyone? Is it only bloodline that gets shares? Do you also give shares to the people they get married to? And we go in quite a bit of depth when we talk about children. So we say stepchildren, adopted children, foster children, children born out of wedlock, all the different, using surrogate mothers, modern reproductive techniques. Same with partners. We go through what happens when it's a widow or a widower, what happens when you divorce.
same-sex marriages, polygamy. So we go through all the various questions to say, how do you define family for you? Who can become a shareholder, as mentioned, and then who can actually come and work at the business. So because before you even know that, you can't start with any structures or any governance. You see yourself as one big family or as different branches, because obviously as the family grow, it usually turns into branches. So that is the first question you need to ask. Should I stand still that you translate? Yes, please. Ok, então aqui falamos sobre, a Andrea menciona algumas perguntas-chave que nós devemos enfim, ponderar e considerar logo no início, quando estamos e as respostas delas podem nos ajudar a estabelecer a nossa estrutura para o conselho familiar. Então, começando, ela estabeleceu tudo como os vários compartimentos de uma casa. Então, começando pela primeira, vendo a estratégia da... Desculpem, vou fazer assim uma tradução super rápida aqui mesmo. Mas, essencialmente, algumas das perguntas aí que temos que considerar em termos de quem é da propriedade da companhia, quem é que pode vir a aspirações da companhia? Quem pode também, será que a companhia, quais são os princípios de sucessão que nós vamos estabelecer? Temos de também considerar se é o negócio da companhia, e então é toda a gente da companhia que terá espaço na empresa, no negócio, e em que terá ações de negócio, ou são algumas pessoas? Como é que nós já começamos a pensar sobre termos e questões como herança? Quem poderá herdar as ações? Será qualquer pessoa, ou temos alguns princípios à volta disso? E também se nós vemos a nossa família como uma família só, ou como várias partes dessa companhia. Ela mencionou, por exemplo, os filhos, se os potenciais herdeiros são os filhos de sangue, são os filhos adotivos, são os filhos, talvez, as noras e os genros. Como é que nós estabelecemos isso? Começar já a pensar nestes aspectos. E também considerar também que cada vez que nós, enfim, a família cresce, e isso também pode causar uma fragmentação das ações e na propriedade da própria companhia. E já ter isso em mente logo a priori. Thank you, Andrea. Back to you. Good. And then also, if you make use of a trust structure, then who can become a beneficiary, and who can become a trustee? That's also part of membership. I don't know how often you use trust structures in Mozambique. I would have to actually think about this is something that we want to bring to our team, so that the families can actually get to know more about trust, what the benefits of trust, how trusts are created, so that they can actually make use of trust, and also could be able to create their own family offices, because that's also something that we don't have here. Thank you. Okay, perfect. Then the next questions you need to ask as a family is, what is our family values and what is our business values? Same, what do we want to achieve as a family? So our family goals, and also the business goals. So what do you want to achieve as a business? Why do you have the business? And then the question you have to ask is, what does the family expect of the business, and what does the business expect of the family? Because you need to have all those expectations on the table to be able to write your strategy and get to the right answer for your family. You want to translate that? Thank you. Então, a próxima pergunta é sobre os nossos valores e os nossos objetivos. Então, quais são os objetivos e os valores da empresa, e também quais são os valores e objetivos da família? E como é que nós planejamos alcançar estes valores? E também como é que eles estão alinhados? É importante também perceber quais são as expectativas da família, não é? E também o que é que a família pode, o que é que o negócio pode esperar da família, e também quais são as expectativas da família em relação ao negócio.
E se quais são, e também em termos dos objetivos juntos, todas estas perguntas devem nos levar aos objetivos aos objetivos comuns, tanto para a família como também para o próprio negócio. Good. Then the third one is where you get to what is your 5-year strategy, but what's your 10-year strategy? So in which industries do you want to work? How are you going to allocate your funds? What is your financing strategy? Do you partner with other families? Do you get money from the bank? Do you use your own money? Do you want to be only in manufacturing, or are you going to diversify into retail and in technology? So that's also what you need to decide as a family, because whichever direction you're going, you need funds to follow and also people to follow that. We ask questions like, do you give loans to family members and how should they repay that? Do you want to set up a trust, as mentioned, and put money outside of your country? And if you're a director on this company, can you be a director on other companies or not as family members? Can you be in a competing business, one that's competing with the family business or not? So these are difficult questions you need to ask as a family when you're writing your strategy. Então, a próxima pergunta tem mais a ver com a estratégia a longo prazo da família e também do próprio negócio. Então, considerar questões como quais são as estratégias que a empresa terá em termos de financiamento, em termos de parcerias, em termos de setores de atividade. Quais serão os setores quais são os setores de atividade que serão, não é, em que a empresa se vai focar. E também dentro disso, que tipo de parcerias é que estará interessado em estabelecer? Serão parcerias com outras organizações, parcerias com companhias locais, internacionais, e quais são as implicações de tudo isso? E também em termos de financiamento, não é, qual é a estratégia de financiamento que a companhia tem para poder angariar fundos para as suas operações? Será através do banco, será através de empréstimos, será através de capital próprio, será através de um capital call interno? Como é que isto tudo vai ser planeado? Também algo interessante também que menciona a Andrea é considerar também, irmos nos perguntando também como é que a empresa irá lidar com certos aspectos, também em relação aos membros da família que estão envolvidos nelas. Então, por exemplo, questões como empréstimos. Quais são as regras à volta de empréstimos para membros da família? Será que serão permitidos? Se sim, quais seriam as condições? A mesma coisa também em termos da participação dos membros da família em outros negócios. Se poderão participar em outros negócios que talvez estejam em competição venham a competir com esta empresa, se isto é permitido, se sim, quais são, enfim, as guias que nós vamos usar para poder, as regras que vamos usar para que não acabemos por prejudicar a empresa. Good. So that is the foundation of the house, and then we move to the next one. And this is what I've spoken about quite a bit, is who can come and work in the business? How do you employ that person? Should they have certain level of experience, education? Who sits on the committee to appoint those family members? How do you compensate those family members? Then, as mentioned, the valuation model, the dividend policy, and the communication policies. So who gets what type of information when? Do you have board members? Who gets that information? Do you have shareholders meetings? And who gets the minutes of those meetings? And what's on those agendas? So these are the governance processes that you need to put in place to professionalize the business. Also, who's the CEO or the managing director? What are they people within the company that if something happens to them tomorrow, the business will come to a complete halt, a complete stop, so that you need an emergency plan for that person. So these are all the things you need to put in place. Also, as mentioned, what you do during divorces. So I get that question quite a lot. And there's certain policies you can take out. So like life insurance, or the family can decide you have a once-off buyout amount.
So for instance, one family in South Africa, they said if there's a divorce, they pay the wife, in this case it was a lady, 10 million rand, and then she must leave and can't, come back and ask for more money. So you need to discuss this, and this needs to be discussed up front, and not when a divorce happens. Yeah, over to you. Sorry, I didn't mean to interrupt. No. So this is just all the corporate governance questions you need to ask for the business. Perfect. Então, em termos de governação corporativa, há outras perguntas também muito importantes a fazer e a considerar. Como já tinha tocado antes, Andrea, em termos da liderança da organização e a estrutura, qual é que será a estrutura apropriada para a organização a longo prazo? Qual é talvez, e também como é que vamos gerir a questão do controle da companhia, do controle das ações, e também a participação dos vários membros da família. Quem senta no conselho diretivo, quem é que tem certos privilégios em termos de participação e lideração e controle da companhia, mas também quais são as estruturas de comunicação que talvez existam dentro da companhia. Será que existe um board? Será que existem como é que nós chamamos de general meetings, de annual general meetings, né? As AGMs. Assembleias gerais. As assembleias, exatamente, as assembleias gerais. Obrigada, Tatiana. E o conselho. Então, como é que e quais são as regras à volta de tudo isto? E já começar a pensar nesse aspecto em termos da governação e estabelecer essas estruturas e poder obedecê-las para que elas sirvam de guia nas decisões futuras. A Andrea deu o exemplo da questão do divórcio. É algo muito importante também a considerar, e logo a priori, quais é que serão serão as regras em caso de divórcio de qualquer um dos membros, quem recebe o quê, como é que será feita essa partilha, e talvez estabelecer isso bem cedo para que não seja uma questão a discutir mais tarde. Sim, quem sabe esse é um ponto importante, e aí é o instrumento do acordo prenupcial entra em ação, onde as pessoas, antes mesmo de se casarem, deixam claro o que se espera, ok? O que se pode fazer. Então, será que vão casar em comunhão de bens? Será que vão casar em bens adquiridos? Né? Será que vai ser divisão total de bens? Então, tudo isso tem que se conversar, né? Porque se não tomas uma decisão, o Estado toma a decisão por ti, né? Onde aí é a comunhão total de bens. Então, é importante podermos levantar, conversar antes, né, de nos casarmos ou dos nossos filhos virem a casar, poder conversar com os filhos, né, deixar claro o que se espera, o que o fundador gostaria que acontecesse com a sua empresa, porque muitas vezes a gente não quer que a nossa empresa passe para outras pessoas que não sejam diretamente da família, né? Então, tudo isso deve-se conversar. Então, é um ponto bastante importante, e na apresentação do Dr. Chacat, ele vai falar sobre a lei da família e a herança e sucessão. Então, isso também vai ser importante para adicionar valor ao que estamos a discutir agora, a conversar agora. Vejo que a Sandra Leão levantou a mão. Sandra, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Será já a primeira, tá bem? Sim, e Sandra, para não se esquecer da pergunta, e talvez caso outra pessoa também tenha a mesma pergunta, peço que escreva no chat e depois nós vamos fazer uma revisão de todas as perguntas que lá estão. O mesmo convite é estendido a todos. Obrigada. Andrea, back to you. Thank you. Then the next module you need to work through is family governance. So the room number 4 is all about the business, and then room number 5 is all about the family, because it will never, it's highly unlikely that all the family members will be working in the business, but you will always be family, but not necessarily part of the business. So how do you include the others? How do you make sure that they don't feel left out? So what do you communicate to them? Do you have family days where you just give a high level of what's happening in the business, and that they're also aware of what's going on?
We always tell the family, this family charter needs to be read by all the family members and signed by all the family members. In this room, we talk a lot about education. So education of next gen. What is it, when they're little, what's the story you're telling them? Are you telling them, yes, please come to the business, come and work in the business, learn from your parents or from your grandparents? Or are you actually telling them, no, stay away from the business? Or are you telling them they have to come and join the business immediately, or first have to go study abroad? So what are those stories you're telling, and how are you bringing them up? So we usually recommend vacation work when they're children, or at university, induction programs for them to know how the business works, to go and study something that they're passionate about, and not telling them you have to study finance, for instance, but they don't like it at all. And then as they grow, like, what does it mean to be a director? They need to have proper guidance in courses that they need to attend, or if they're a trustee, what it means to be a trustee. So we are very pro education, and that the family members need to be educated, especially if they have shares in their own name. They need to understand what it means if you have a share. You need to be able to read financial statements. So those are the typical questions we ask. Then also, how do you communicate outside of the family? So if the newspapers, for instance, come and ask you about what's happening at the family business, who is that person that speaks to the media? What's your social media policy for family? That's extremely important to have a social media policy, so that you don't post anything and everything. We've seen quite a bit of abductions in South Africa, also in other countries. So where they see that the family is wealthy and they're doing well, and they're checking in everywhere when they travel, the kids have been abducted and held for ransom money. Then we also write the conflict policy. So if there's conflict in the family, how do you solve those conflict issues? What's the different processes that you go through? Then we talk about family offices. So what does it mean to have a family office? Do we need one? What are the different types? What are the services you need in a family office? And also philanthropy, very important. A lot of the families, it's at the heart of what they do, is they give back to the communities. But we believe they should have a structured approach and a mandate, and this is what we want to focus on as a family. Do you want to translate that? Yes, I mean, this is getting more and more interesting. I'm getting excited myself. Então, agora, se o outro compartimento era sobre a governação corporativa da empresa, este compartimento é sobre a governação da família. E a Andrea menciona pontos super importantes aqui, que são também muito relevantes para todos nós, eu tenho a certeza. Então, como criar, e também ela mencionou um ponto muito importante logo a priori. Enquanto que nem todos poderão fazer parte da empresa, todos fazem parte da família. Então, como manter todos engajados, todos os membros da família, mesmo os que não estão dentro da gestão da empresa, engajados e informados sobre o que está a fazer a empresa, sobre para onde vai a empresa, sobre o que está a passar dentro da empresa, e mantê-los interessados também. Mencionou algo importante também sobre a educação, mencionou sobre a educação da próxima geração. Então, como criar o interesse na próxima geração para a sua participação, sem que seja de uma forma forçada e de uma forma que, no final, acabe por forçá-los na direção contrária, não é? Dizendo, ok, tens de fazer isto porque é este o negócio da família, mas sim, não é? Abrir as portas para dar-lhes a oportunidade de ver as várias partes da empresa, as várias atividades, também individualmente identificarem o seu espaço e possivelmente um espaço onde os seus interesses poderão ser também úteis e refletidos e explorados, e também criar um ambiente aberto de comunicação em termos de não só com os mais novos, mas também não é, de informação, aprender principalmente para os que serão depois herdeiros desta empresa, que um dia terão ações em seu nome, ensiná-los o que é que isso quer dizer, o que é que quer dizer ter ações, o que é que as ações, em termos de direitos e também em termos de obrigações, o que é que essas ações significam, mas também como ler os vários documentos que saem da empresa. Então, criar documentos
informativos da empresa, sejam os relatórios financeiros, ou os relatórios técnicos, ou não é, as análises de mercado, algum documento que informe aos que não participam do dia a dia da empresa, e também ensinar aos que um dia poderão participar nesse dia a dia como ler, como perceber, o que entender desses documentos e também como tomar decisões a partir deles. Outro aspecto importante em termos de comunicação para fora da empresa, para fora da família. Então, começar desde cedo a ensinar aos membros da família em como se comunicar para o resto do mundo e o que é que devem comunicar e o que é que não devem comunicar para o resto do mundo, que não crie riscos. A Andrea mencionou que na África do Sul e em outros países, e é o mesmo também em Moçambique, nós sabemos, existem vários casos de raptos de famílias que são consideradas afluentes e ricas, e então simplesmente pelos posts que são feitos pelos jovens ou por algum membro da família nas redes sociais, já se cria um risco, então já se dizemos exatamente onde é que nós estamos, com o que é que nós estamos, a que horas é que nós vamos lá, e já fica muito mais fácil então criar um risco para essa família e que alguém seja raptado, etc. Então é importante também ter uma política de comunicação nas redes sociais, uma política de comunicação pública dentro da companhia. Por último, ela mencionou também a importância de ter políticas também para a gestão de conflito. Então, quando existe conflito dentro da família, como é que nós vamos gerir isso? E quais é que serão os pontos cruciais que nós vamos querer, então, tomar em consideração para ajudar-nos a tomar certas decisões e que, não é? Nós sempre dizemos, it's just business, mas in family business, it's personal. E também, se houver algum interesse da família em fazer participar em casos, por exemplo, algumas iniciativas filantrópicas, não é? Como é que essas serão feitas para que seja algo coerente dentro tanto da família, que responda aos interesses da família e aos interesses do negócio também. Thank you, Andrea. Back to you. Good, and now we're getting to roles and people that we're getting to family councils. So now that you know what the strategy is of the family, what's the strategy of the business, you need to create new roles, because there will be some people that needs to look after philanthropy. There will be people who need to look after family constitution, making sure it's up to date, that everybody signed it, and that everybody's complying with it. And what happens if they don't comply with it? You would need an investment committee. So you need a role for that. A succession plan. So who takes over? So on all the different levels, from director to manager to shareholder, or if there's trustees, from trustees, you will be the next in line. So that's where all of that fits in. So I'm just going to move to the next one. So this is the corporate structure. So you will have shareholders, they provide funding and capital, and for that they get dividends. Then the shareholders appoint the directors give the strategy, and the shareholders also, obviously, they're part of that. They need to lay the foundation, so the governance, and for that they get directors' fees and also a salary. And then directors delegate authority to the managers. So the managers then, they get a salary, and they need to go and implement everything that the shareholders and the directors decided on. So this is the corporate structure. We always say best person for the role. You want the best people in your business to take the business forward, to make it grow, to make it be as successful as possible. And you don't just put people in roles because they're family. If they don't have the experience, they're actually going to hurt the business. I don't say you can't employ family members, because sometimes they have the right attitude and the right commitment. And for that, 100%. But then you need someone with that person to guide them and help them and train them. If I just pause this one, I'm not going to stand still in trustees now. Okay, so just ignore the trustees, that's shareholders. And then next to that structure, it's the family office. So the family office are people you employ. It's like a second business. It's on the side.
and they look after all your tax, your investments, insurance, assets, accounting, legal, all those type of things. And next to that sits the family council. So the family council is family members. Majority of the time, only family members. In the family office, you'll have a mix of family and non-family, but majority of the time, more non-family. So in the family council, as mentioned, there's all the different committees. So you'll have someone looking after socials and family gatherings, making sure the family gets together and you keep that cohesion and unity and pride of being part of that family. Then you have the next committee who looks after all the investments. So where do we put our investments? Where do we put our money? Where do we want to be in the next 5 years? Then there's a committee that looks after the family charter or the family constitution. So how do you make revisions or how do you include new paragraphs in the family constitution? Because that's the family rules and the family guidelines for the family and the business. Then the committee that only looks after philanthropy. You have a committee that looks after conflict. That's usually the mediation committee. There you can include someone from outside, depending on the level of the heat of the conflict. And the elders play a very big role in that. Then you also have a communications committee. So communication to family members, communications to the public, to the wider family, your social media policies, because communication is crucial in family businesses. Then you'll have a committee looking after the next gen. If somebody wants to come and work in the business, the family council needs to be aware of this. And then the education. And then education on all the different levels. So for the children, for the current gen, for if somebody wants to do a MBA, for instance, etc. So the family council looks after the family. I hope this makes sense. So over to you. Bom, então, estamos a chegar naquele ponto que todos nós queremos mesmo saber. Então, a Andrea mostrou a lista do lado esquerdo, também a estrutura da companhia, não é? Com os seus vários níveis. Então, com os acionistas e depois com os diretores, o conselho de gestão, e mencionou, muito importante, que devemos sempre considerar quem é que será a melhor pessoa para cada uma dessas posições. A melhor pessoa a todos estes níveis, principalmente a partir dos níveis de diretores e gestão. Não que não devamos contratar e empregar também membros da nossa família, mas apenas considerar muito especificamente qual é o valor que eles trazem para essa posição e também o seu potencial em termos de poder alavancar e enfim, liderar a companhia nesse aspecto. Onde nós tivermos realmente alguém dentro do seio familiar que tenha todo o interesse e tenha também a capacidade de participar numa dessas posições, ótimo. Mas também, se for necessário, devemos também manter-nos abertos a trazer gente de fora que possa apoiar nesse processo, que possa apoiar enfim, a família para poder tomar essas posições, ou que mesmo possa tomar essas posições respondendo à família. Então, em termos desse aspecto e como responder à família, a Andrea apresenta-nos estes dois blocos que estão em laranja no centro e depois do lado direito. O primeiro sendo o Family Office, que é essencialmente, que é realmente liderado pela família, mas que também está muito mais virado ao negócio. Então, o Family Office olha para os vários aspectos operacionais do negócio. Ter alguém dentro da família que percebe exatamente, não é, como é que o negócio está a ser gerido e também pode então cobrir todos esses aspectos, falando sobre os impostos, os investimentos, os seguros, todas as propriedades e também, enfim, a contabilidade, a administração, os aspectos legais, etc. Em parceria com este Family Office, também há a necessidade, então, de termos o Family Council. O Family Council é já o lado um bocadinho mais pessoal. E
também liderados pela família. E aqui já cobre alguns dos outros aspectos que não são tão corporativos, que são, que aí então cobre os aspectos sociais, como manter toda a gente interessada e engajada nos objetivos da família e como ter os objetivos da família também representados nos objetivos da empresa, e vice-versa. E também como é que a família gostaria de ver os seus investimentos feitos. Então, enquanto de um lado falamos sobre os investimentos da companhia, deste lado falamos sobre os investimentos da família, ou seja, na companhia, ou também quais são os investimentos, como é que a família quer, quais são as expectativas da família, que a família tem sobre os seus investimentos. Falando sobre a constituição da família, então vendo então ter alguém que está responsável por gerir aquele aspecto que nós mencionamos antes, então quais são os vários membros que irão participar e como é que todos eles serão envolvidos na empresa. Em termos de filantropia, também vendo se há algumas obras de caridade, alguns setores ou áreas específicas que nos interessam, este membro da família ou será responsável por isso. Ter também um membro que se foca em conflitos, e neste aspecto ela aconselha que nós consideremos trazer alguém de fora para vir, enfim, para podermos aconselhar durante a gestão de qualquer conflito. E também em termos de comunicação, falamos antes sobre a comunicação interna e a comunicação externa, a comunicação pública, em termos de relações públicas da família, mas também em termos das redes sociais individuais. Tudo isto também é importante, então necessita de ter alguém que se foque neste aspecto. E sobre a próxima geração, então, é também o aspecto de começar a educação da próxima geração em termos de e a integração da próxima geração em termos de participação na empresa e interesse no futuro, e isso liga também ao aspecto de educação. Agora, na educação, ela menciona que isto é educação a todos os níveis. É a educação da próxima geração, a educação da geração atual, e também a educação também considerando, não é, o crescimento profissional dos vários membros da empresa ou os vários membros da família que queiram fazer parte da empresa para que possam continuar a beneficiá-la. Thank you, Andrea. Back to you. So I still have more slides, but I think this is the crux. So if we maybe should move to questions. Yes, and we do have some questions on. So thank you for that. Então, nós vamos então passar para algumas perguntas. Eu acho que aqui será bastante interessante. Sandra, sendo a primeira, tem algumas perguntas e algumas sugestões no chat, não é? Que menciona. So Sandra says, Sandra Leão says, thank you for this lesson. I think it's really interesting. It would be good to have more of an in-depth, an in-depth conversation around all of these aspects. I think what this is calling for, Andrea, is a separate session just on family councils. So we're going to, pin this in the calendar for you sometime soon. So we might not be able to answer all of these questions, but she does ask, is it possible to give an example of a company that perhaps did not, that failed because it did not, address some of these important issues? Yes, unfortunately, there are many. So the one family we worked with, that's a lot of the times is because there's a lack of communication, as mentioned. So they don't talk about what happens in the business, and then people make certain assumptions. So the lady wanted to take an early inheritance. So they were in a trust structure, and she won 50% of everything. But as you all know, all the assets are tied up in the business. So it's not like you can ask for, if something's valued at $100, I want my $50 today, because the assets aren't liquid. They are stuck in assets. So literally the company had to close to be able to pay that person. So the whole company folded. Another time, the brother also couldn't work with his other brother. So he wanted the money.
also he wanted his 50%, but then the father decided, well, if, for instance, a company is $100 worth, I'll give you $10 just to make you go away. And now the whole company is just these brothers. So there the father said, I want for everything, I want the business to continue for the grandchildren. So I'll give you something, but I'm not gonna, make that the business folds. Some other family members, they block certain decision making when they become suspicious that they're not included, which also stunts the growth of companies. And as you know, you need to grow between 5 and 10% every year just to keep ahead of the game, to be able to grow as fast as the families grow, because each generation, it adds another whole amount of children that wants, food and money and education. So you need to grow faster than your family. So that's why I say all these conversations, you need to have them up front, and put these governance in place, and have the family council, and have these different work streams and committees, so that everybody is on the same page and that nobody becomes suspicious of their other family members. Thank you. Então, só traduzindo rapidamente, Sandra, perguntei quanto à sua primeira questão, em termos de uma lição um bocadinho mais aprofundada, nós concordamos consigo. Provavelmente teremos que fazer uma outra lição que é dedicada só a este aspecto, com mais tempo com a Andrea. Então, fica a nota connosco e também com ela. Mas perguntamos a ela se tem alguns exemplos de companhias que fracassaram por não terem, tomado, não terem se preparado, como mencionou a Andrea antes. Ela mencionou que sim, que há algumas que já tiveram, por exemplo, um exemplo de uma companhia em que, não é, depois do divórcio, a esposa disse que então queria os 50% ela tinha direito a 50% das ações, então queria a sua parte imediatamente, e como todas as companhias, os bens os bens da companhia estavam todos, não é, em estoque e tudo mais, então a companhia foi forçada a fechar para poder ser liquidada e poder então dar os 50% que eram devidos, porque não existia um plano no caso de divórcio. Numa situação um bocadinho diferente, em que era uma empresa familiar gerida por irmãos, um dos irmãos, quando decidiu que queria sair da empresa, forçou a que ele queria a sua parte, mas então, para não fechar a empresa por completo, o pai, fundador da companhia, optou por pagar-lhe uma percentagem do valor da companhia, então digamos 10% do valor da companhia, simplesmente para que ele, não é, para que ele saísse e que o resto da companhia então continuasse com o resto dos irmãos. Então, são coisas que as empresas não estão à espera de repente ter essa situação, mas de repente têm que fazer este desembolso ou então mesmo fechar as portas. Mencionou também o último exemplo de situações em que talvez alguns dos membros da companhia não estejam, se alguém se sente um bocadinho, né, se tem alguma suspeita que talvez não esteja a ter toda a visibilidade, ou alguma coisa esteja a acontecer que ele talvez não goste, acaba por, dificultar na decisão em algumas decisões, na tomada de decisões para a companhia. Pronto. Tem também Obrigada. Obrigada, sim, Sandra. Tem também a pergunta de Anshali Ahmad, que diz se a empresa não tiver ninguém na família para tratar assuntos administrativos, pode-se contratar alguém fora. Eu acho que a Andrea havia mencionado que sim, que em princípio, se não existe alguém dentro da companhia que possa tomar tomar conta de alguns aspectos da companhia, que sim, a ideia é ter-se nessa posição a melhor pessoa possível e não necessariamente a pessoa mais disponível. Não sei se isso responde à sua pergunta, Anshali. E Sandra também pergunta, gostaria também de aprender a melhor forma de se comunicar numa empresa familiar. Entendo que é um pilar crucial.
So, Andrea, Sandra also asks, what's the best way to communicate in a family business? So that is why I say the roles and knowing your place in the structure is so important, because if you're an outside family member and you're not part of the business, you can't come to a directors meeting and say, I want all the information, because that's not your place. You're not in the business. But when you're a shareholder, you can ask the directors for what's going on, and then at the shareholders meeting, they can provide you with information. So it depends where you are in the company. If you're totally outside of the business and you have nothing to do with the business, that's why we say it's good to have a family council and a family forum where you get together at least once a year, where the family members can ask questions. They can ask what's happening in the company. What's your 5-year plan? Which are you diversifying, and which different industries are we working? Are we making money? Are we making losses? But more high level, not into depths like your competitive secrets. Because a lot of the times the families always also ask them to sign non-disclosure agreements. So because this is confidential information, whoever attend those meetings needs to know it's confidential, and they actually need to sign that they'll keep it private. So that's also one of our recommendations. But have a forum for where the person is in the business. So if you're management, your management meetings, that's where you share information. Otherwise, directors meetings, otherwise shareholders meetings, otherwise family forum meetings. But have those meetings in place. Ok, obrigada, thank you. Então, a responder a sua pergunta sobre a comunicação, Sandra, muito importante, então, primeiro estabelecer, não é, os vários papéis de cada membro, e dentro desses papéis criar fóruns específicos para essa comunicação. Então, se dentro do conselho, se são os diretores, então o conselho diretivo, se são os gestores, então também uma reunião de gestores, uma reunião de gestão, se for para os membros que estão fora do dia a dia da companhia, das operações da companhia, então também criar uma estrutura, não é, de comunicação para que eles possam ser informados de uma forma high level sobre o que é que está a acontecer na companhia. Mas também um ponto muito importante que a Andrea menciona é a questão da confidencialidade, que é importante que todos os que estão dentro da companhia percebam exatamente quais são os pontos de confidencialidade, mas muito mais importante ainda que os que não estão dentro da companhia também percebam e respeitem isso. Seja assinando um documento para tal, mas o mais importante é respeitar que, não é, certas coisas não devem sair da companhia. Sandra, quer dar a sua vez que tem uma, não sei se é uma pergunta de follow-up, talvez queira fazer em voz? É verdade, obrigada pela oportunidade mais uma vez. E eu falava mais no âmbito de comunicação como arte. Nós sabemos que nem todos sabemos nos comunicar. Como usar desta arte para o benefício da própria empresa? Porque saber comunicar, eu penso que é crucial. Há coisas que se dizem, há outras que não, como ela mesmo disse, questões de confidencialidade. Mas como é que dentro da própria empresa, consoante a hierarquia, como é que deve ser feita a abordagem desta área da comunicação? É na forma de comunicar. Não sei se me fiz perceber. Bom, eu espero ter percebido a sua questão e vou então tentar adiantar algo que ela já tinha mencionado antes, que são dois aspectos. Por um lado, sim, é uma arte a comunicação, então é por isso que é importante identificar alguém que possa e que, não é, que saiba se comunicar e que possa então tomar as rédeas da comunicação tanto dentro do fórum da empresa como talvez até dentro da própria empresa. E, por outro lado, também estabelecer uma política clara de comunicação, que informe as pessoas sobre como, o quê, quando e onde, em que canais se comunicar. Eu não sei se isso ajuda.
Sim, foi muito bem explicado. Muito obrigada. Eu acho que isso é muito importante. Acho que quando nós não sabemos nos posicionarmos, não sabemos nos comunicar dentro de uma empresa, tudo o resto é percebido de cada um da sua forma. Exato. E começa a ver já os problemas que vão acontecendo e têm repercussões, muitas das vezes, difíceis de se resolver. Era por aí que eu queria mesmo chegar. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada, Sandra. Vamos então tomar a última pergunta antes de voltarmos ao resto da discussão, do Pedro Tomo. Muito obrigada, Pedro, que pergunta como engajar membros da nossa geração que, por não conhecerem o negócio que fazemos, têm medo dos prejuízos decorrentes de uma falência. Eita, perguntas difíceis que estão a acontecer hoje. Andrea, here's a question from Pedro, and he says, how do we engage members of our generation that maybe for not understanding the business itself may fear the repercussions of bankruptcy? If they're not in the business and they don't understand the business and they're fearful bankruptcy of the business. Pedro, se quiser esclarecer também, acho que o Pedro está em linha. Estou, boa tarde. Boa tarde. É exatamente isso, é a dificuldade que temos de engajar nossos irmãos. Convidamos a eles para serem parte do negócio, porque o negócio está instalado numa propriedade familiar. Mas eles têm receio, porque imaginam, e se o negócio vai à falência? Tenho que incorrer nos prejuízos. Então, portanto, quais são as estratégias que nós devemos adotar no sentido de interessá-los? Okay. É mais nesse. Obrigada por esclarecer. So Pedro clarifies that. So, if a business is in a family property, for example, and one wants to engage the rest of the other siblings or the rest of the family to also participate in the business because it is indeed on family property. What's the best strategy to do that, to engage them? Because they may be a bit reticent or reluctant because of, they don't understand the business, or they're fearful that perhaps if the business doesn't work out, then now they are going to also be liable for the losses of the business. And, so what's the best way of engaging them and eliciting their participation? So I always say focus on people's strengths, focus on what they're good at, on what they're passionate about. And every single person has something that they're good at and passionate about. And if you can link that to the business, that is the best way. So if somebody loves marketing, or they love, communication, or they love the philanthropy, or, you can give them those type of roles. If, for instance, you need someone in finance and none of them are educated in finance, I wouldn't put them in there. I would first tell them to go and study or get experience, or whichever role in the business, because as I mentioned, you need the best people in the roles to take the company forward. You can always put them in lower roles for them to just start to learn, to get more interested. And then it's also, as mentioned, the stories that you tell. So what's the stories your parents told you? What's the stories you're telling yourself between the siblings? Is it a good story? Is it a nice story? Are you saying, let's build this for our family and for all our family members? Or, to make it more attractive so that they know they're part of a bigger legacy and part of a bigger team. Thank you, Andrea. Então, essencialmente, Andrea sugere primeiro identificar elos de ligação entre as necessidades do negócio, mas também com as qualidades de dos vários membros da família. Onde é que eles podem, então, se integrar de uma forma um bocadinho mais orgânica? Mas se isso não for o caso, então também considerar o tipo de histórias que nós contamos, o que é que nós temos a dizer sobre este negócio, sobre o potencial que ele tem no futuro, e
talvez criar não é, como eles não percebem tanto do negócio, criar uma imagem e uma história, e contar uma história um bocadinho mais vívida sobre o potencial que nós vemos neste negócio, não só para nós como indivíduos, mas também como para a nossa família e também para as próximas gerações que virão, para que eles possam então estar um pouco mais interessados em participar desse movimento, enfim, dessa herança e talvez até dessa fortuna geracional. Pedro, espero ter satisfeito a sua pergunta. Mais ou menos. Mais ou menos. Era mais no sentido de, não como membros, como, digamos, parte da estrutura de gestão, mas mesmo como eles se interessarem em se aproximar, eles se interessarem em ser sócios, em primeiro lugar. Eu queria era ouvir mais, se calhar estávamos a falar quando se falava de ações na área de educação, lá atrás. Que tipo de sessões de sensibilização, ou se fazemos isso na base de apresentação, demonstração de resultados, ou se fazemos eventos, e nos eventos mostramos uma boa imagem do negócio para eles, em primeiro lugar, se interessarem em chegar perto. Era um pouco por aí que estava querendo tirar essas dúvidas, se é por aí. Sim, então, nessa situação, Ercília, nessa situação, Pedro, eu iria sugerir que fizesse mesmo essas sessões que a Andrea havia mencionado, ou sugerido, que uma vez por ano, né, fizesse uma sessão de informação. Vocês sabem que a fábrica está aqui, né, que ela está a crescer, temos tido apoios, agora estamos nessa fase do crescimento, o plano estratégico é mais ou menos isso, que nós queremos alcançar nos próximos 5 anos é ABC, nessa fase estamos... Então, fazer uma apresentação, nem que seja, né, naquele momento que vocês estão juntos, né, passam as festas juntos, tiram umas 2 horas para fazer uma apresentação sobre a fábrica que está no solo, né, da família, né? Porque um dia vão se perguntar, agora esta fábrica está aqui, mas o terreno é de todos nós. Como é que é? Então, é importante começar a fazer ter esse momento onde comunicas como o negócio está a correr, né? Quais são as dificuldades, quais são as oportunidades, né? Para cada um deles, né, se ver no negócio. Ele falou que tem uma dificuldade de comunicação, o Temo falou que gostaria de poder fazer contato com aquela, né, aquela empresa, mas afinal de contas eu conheço alguém que está lá dentro. Então, aos poucos, à medida que fores partilhando informação, vais começar a criar um interesse. Ok? Muito obrigado. Isso é algo muito importante. Não há de ser possível respondermos todas as perguntas, mas a ideia aqui é de nós podermos partilhar os conceitos genéricos para poderem entender mais ou menos como é que se faz, e nós, em breve, daremos uma oportunidade de começarmos a trabalhar com cada família. É para onde nós vamos, ok? Então, isso vai acontecer, aí vocês podem pensar, eu quero fazer isto, quero sim o conselho de um especialista nesta área, por aí fora, mas o objetivo agora era mesmo poder trazer para vocês esta oportunidade de começar a refletir nesses conceitos e tentarem ver como é que as vossas empresas se encaixam, não é mesmo, nesses conceitos, o que é que falta, né? Porque o mais importante é saber, quando a gente não sabe alguma coisa, estamos no escuro. Agora que a luz acendeu, começa a ver que, afinal de contas, esta parede está suja. Ali tem um buraco, né? Falta alguma coisa. Então, esse aqui é o objetivo. Okay? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Vamos passar para a próxima apresentação, né? Mas antes disso, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Chacat e também a Titi, entende? Então, welcome.